escolheu um assunto muito interessante que foi sobre a Santa Ceia. E sempre, sabe, irmão, eu disse, quando alguém escolhe um assunto, eu sempre, a primeira pergunta que eu faço é por que esse assunto e qual é a importância desse assunto e qual a relevância desse assunto para as pessoas que estão nos ouvindo. O que é que o Senhor tem a falar que acha de tão importante sobre esse assunto? Eu agradeço também, né, mais uma vez ao chamado, e também parabenizo o irmão Netinho, como também a Tamires, por esse programa tão especial que requer de nós uma experiência, uma dedicação às coisas de Deus. E é bom para as pessoas que estão a nos ouvir, a nos ver, né, na questão da internet, para ver que em meio a tanto caos, existem pessoas que têm um compromisso com Deus, que têm, vamos dizer assim, um valor especial às coisas que são de Cristo, coisas que esse mundo está precisando. E em relação a, eu estendo a todos vocês dois, é claro, esses elogios, e que Deus venha nos abençoar. O tema que nós escolhemos é referente à ceia do Senhor, que na realidade o que nós queremos trazer até então não é simplesmente a questão da ceia em si, mas aquilo que levou a ser constituído esse ato tão memoriável, esse ato tão sublime da parte de Deus, que é um ato que o próprio Jesus ele vai nos instigar a nós lembrarmos, é a ceia do Senhor, que nós comumente chamamos Santa Ceia, né? Que também não é pecado, mas a Bíblia chama ceia do Senhor. E nós vamos ver alguns atos, algumas situações, alguns acontecimentos antes, durante e depois, que vai falar do quanto a perspectiva divina é ao nosso favor, enquanto que isso que o homem, muitas vezes, sem essa percepção, deixa a desejar a Deus e acha que aquilo que ele faz por seu coração, na sua forma intelectual de agir, está fazendo certo. Mas nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, e Deus sempre quis e quer que nós estejamos com Ele nessa comunhão, nesse propósito, para nós alcançarmos aquilo que Ele tanto prometeu, que é chegarmos ao céu. Glória a Deus. E nós estávamos conversando até um tempo atrás e o Senhor estava falando sobre pequenos detalhes, né, que a ceia nos mostra, né, que Jesus estava falando sobre traição, sobre amizade, sobre lembrança, Isso. sobre a sua futura, o futuro que ia acontecer com ele, e a ceia é cheia de pequenos detalhes. E o Senhor estava falando sobre como Jesus estava tratando os discípulos, né? Exatamente. Nós vamos ver ali que a ceia do Senhor era um momento especial em que Cristo ele vai denotar, vai deixar bem claro qual era o propósito dele vir aqui à Terra. Nós sabemos que Jesus foi e sempre vai ser um homem maravilhoso, é homem, profeta, rei. É por isso que Jesus é ungido do Senhor. Depois de Jesus não existe ungido. Ungido é Jesus Cristo, que é profeta, rei e sacerdote. Ele é aquele que Deus escolheu para vir a este mundo e mostrar a grandeza, o amor, a misericórdia de Deus através dos seus atos. E nós vamos ver ali, queridos, uma coisa muito especial. Jesus une ali os seus discípulos. A Bíblia diz que ele quis escolher aqueles discípulos, né? É claro que representando ali, vamos dizer, a humanidade, representando ali o homem, e Jesus representando, como sempre, o Pai. Porque quando as pessoas enfatizavam, quem és tu? Tu és o Cristo, tal. E Filipe, muitas vezes, quem és tu? Jesus disse, vocês já não me conhecem, eu ando com vocês há tanto momento. Ou seja, vocês querem ver a Deus? Olhem para mim, eu sou igualmente o Pai. E a Bíblia ela vai nos relatar um texto muito interessante da parte do Senhor, muito conhecido pelos irmãos, sejam eles protestantes ou não, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que a Santa Ceia do Senhor, atos antes, durante e depois, ela vai nos trazer um significado muito grande da parte de Deus e vai mostrar esse amor que Deus sempre teve para com o homem. Deus ele sempre teve o desejo e tem de se aproximar do homem ser o seu filho, ser aquela pessoa que ele está sempre ali para lhe orientar, para falar com ele. A Bíblia nos relata que desde lá do Éden, quando Deus cria todas as coisas e faz o homem conforme a sua imagem e semelhança, né? Ou seja, Deus queria tanto o homem que ele fez o homem com caráter,
poder de decisão, não é isso? Então, tudo isso se chama a semelhança de Deus. Não é que Deus esteja como fisicamente um homem, não, mas isso fala de inteligência, sabedoria, poder de decisão e caráter. E nós sabemos que no momento em que o homem cai, o caráter do homem ele foi transformado, não para o bom, mas para o mal. Então, aí está a questão. A Bíblia diz que Deus sempre, na viração do dia, vinha ali no jardim do Éden, no jardim que ele criou ali no Éden, para fazer o quê? Conversar com o homem, ter relacionamento, ter intimidade com o homem. E é isso que Deus quer, ter intimidade comigo, com você e todos aqueles que ele criou. Agora, o homem, muitas vezes, por suas falta de entendimento das coisas dele, se afasta de Deus e muitas vezes achando que está agradando a Deus. Não. Deus quer o homem bem próximo dele para que ele possa orientar e nós chegarmos àquele caminho que ele tem prometido a cada um de nós, ou toda a humanidade. E é interessante, irmão Eudes, que o senhor falou assim que existe realmente, sobre todos os textos da Bíblia e todas as histórias da Bíblia, existe realmente esses dois vieses, né? Que é a visão litúrgica e a visão humana também, né? Sobre esses casos, né? Às vezes, sabe, irmão Eudes, eu tenho muito essa coisa de analisar a Bíblia numa visão humana, assim, sabe? E parece que Cristo, naquele momento, quando reuniu todos naquela mesa, parecia que era uma despedida, parecia que ele estava se despedindo, né? Parecia que ele disse, olha, lembrem desse dia que eu estou me despedindo, né? Parece que ele ia fazer uma viagem e, como qualquer pessoa, às vezes, que vai fazer uma viagem, deixa a família, ele faz uma festa, às vezes se reúne à mesa, tem uma conversa mais íntima com os mais próximos antes de ir embora, né? Na realidade, Cristo ele sempre deixou claro, né? Cristo sempre deixou claro a sua missão aqui na Terra. É interessante nós analisarmos que Jesus fez milagres, fez muitos milagres. Jesus curou, Jesus fez coisas sobrenaturais, fez ali a multiplicação de pães. Mas o propósito maior de Jesus ter vindo à Terra foi a salvação da humanidade. Cuidar do homem, né? Exatamente. Ou seja, o propósito principal de Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo foi em favor da humanidade para não se perder e não ir para o fogo do inferno. Ou seja, para a condenação eterna. Nós vamos ver que antes nesse ato que ele reúne ali os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus estava onde? Estava anteriormente na casa do Simão, que é chamado leproso, que anteriormente tinha sido leproso. E nós sabemos que existia alguns preceitos judaicos em relação às pessoas que não faziam parte ali do seu grupo, né? Jesus era diferente. É por isso que Jesus é o próprio Deus, porque ele veio para dizer ao homem, olha, eu vim não somente para o povo israelita, eu vim não somente para o judeu, eu vim para toda a humanidade. E o judeu, erroneamente, eles achavam que Jesus era o Deus deles. Tipo assim, tem que fazer o que nós fazemos, tem que ser como nós somos, porque senão Deus não vai se agradar. Não, Jesus não veio de forma alguma desfazer a lei. Ele veio ser cumpridor da lei, agora da forma genuína, da forma como Deus realmente quer que nós façamos. Louvado seja o nome de Jesus. Ele está ali na casa daquele leproso, o Simão. Aí o interessante é que vem uma mulher por trás e derrama ali olha a perspectiva do homem e a perspectiva de Deus, a diferença. E aquela mulher ali, agraciada, né, se sentiu ali muito, vamos dizer assim, abençoada por Jesus estar ali, e ela quebra ali um vaso de alabastro, né, nos pés de Jesus, e aquele cheiro, ele impregna naquela casa, e os discípulos vendo aquela atitude, em vez de glorificar a Deus pela atitude daquela mulher, não, o que é que eles fazem? Eles são contra ela. Por quê? Porque o pensamento humano é um pensamento distorcido das coisas. O pensamento de Deus é uma questão espiritual. Deus ele sempre vai nos levar a buscarmos as coisas espirituais, que as coisas espirituais são eternas. As coisas físicas e materiais, elas são por algum tempo. Se você chegar hoje numa loja para comprar um carro, o carro mais caro que tiver lá, 200, 300 mil, 1 milhão, mas quando você sai daquela loja, poucos meses depois daquele carro não vale mais aquilo. Porque as coisas materiais, ela caem em valor, ela desvaloriza. Isso é tudo aqui na Terra. Mas as coisas espirituais, não existe um tempo. Hoje eu vou buscar a presença de Deus porque o poder de Deus hoje está valendo. Não. O poder de Deus, as coisas de Deus, a eternidade sempre vai ser maior e nunca vai diminuir. Quantos reinos você conhece, você que estuda história, você que estuda antropologia, vieram?
babilônico, assírio, o Império Romano, quantos deles existem? Nenhum. Agora o poder de Deus é o mesmo. Ou seja, as coisas espirituais, elas não deterioram, não perdem valor. O valor é o mesmo. E a Bíblia diz que aqueles discípulos começaram a ficar contra aquela mulher. E Jesus disse, por que vocês estão assim, acusando essa mulher? Por que vocês estão tão irados contra essa mulher? O que ela fez foi uma boa obra. Por quê? Porque ela me preparou para aquele grande dia. Olha, Jesus tinha na mente sempre as coisas o quê? Espirituais. Por quê, irmão Netinho? As pessoas achavam que quando Jesus veio ao mundo, ele era uma esperança, não uma esperança espiritual. Porque naquela época o Império Romano estava dominando o povo judaico. E eles pensavam, não, então esse Jesus vai ser a pessoa que Deus escolheu para nos libertar dos romanos. Mas não, Deus escolheu Jesus para nos libertar, foi das trevas. Então essa é a grande diferença do pensamento divino e do pensamento humano. É como se Jesus ele tivesse vindo para falar que o ser humano com suas próprias mãos não pudesse construir nada espiritual, né? Porque os judeus, o próprio Paulo fala, né? Que os judeus olhavam para Cristo e esperavam o Messias no poder da lei. Os gregos esperavam no poder do conhecimento. Isso, com certeza. E veio Cristo no mistério da cruz, né? Com certeza. Uma coisa que parece loucura para os homens, mas ela veio para tocar o íntimo. Ela não veio para tocar nas regras, não veio para tocar na lei escrita em pedras. Aí tanto aí Jesus ele continua. Aí os discípulos falaram, mas o que essa mulher fez é um desperdício. Sim. Por quê? Porque para o homem natural as coisas espirituais é desperdício. E às vezes loucura. Né? Exatamente, loucura, desperdício, porque uma pessoa que lê a Bíblia Sagrada, né, que tem uma dedicação às coisas de Deus, para as pessoas que estão lá fora, parece uma coisa louca, parece uma coisa sem sentido, sem valor, mas não. É o que Deus quer que nós façamos. Aí Jesus ele diz, porque para isso, comprar esse perfume, que ele sabia que era um perfume claro, e outra, o alabastro não é o perfume, o alabastro era o material que era feito, aquele vidro, né, que é tipo uma mármore, é um mármore. E o bálsamo era o perfume de grande valor. Aí eles dizem, porque precisava ali de 200 dinários para tudo isso. Aí, porque não pegou, olha o pensamento humano, porque ela não pegou esse perfume, né, e não vendeu, e com esse dinheiro que ela adquiriria com esse perfume, não deu o quê? Aos pobres. E a Bíblia diz que a pessoa que mais instigou a isso foi um camarada chamado Judas. Ou seja, na realidade o pensamento de Judas não era a preocupação com os pobres. Aí Jesus vai e diz, mas os pobres vocês vão sempre ter eles, ou seja, vai sempre existir pobreza, vai sempre existir. Porque erroneamente a gente vê nesses evangelhos sem o sangue de Cristo, irmão, uma mentira muito grande. Como? Se você é crente, você não pode ser pobre, você tem que ter o carro mais luxuoso da cidade, tem que ter a casa... Não, querido. Para você ser crente e você ser salvo, você tem que ter compreensão, você tem que ter conhecimento das coisas de Deus e reconhecer a soberania de Deus na sua vida. Porque todas essas coisas um dia vão passar. Não é pecado que você, através do seu trabalho, de forma digna, de forma lícita, adquira todos esses bens, sim, desde que seja para a glória de Deus, não é isso? E a Jesus diz, não, os pobres vocês sempre vão ter, mas o que ela fez, isso vai ficar, olha o que é a coisa espiritual. O que ela fez vai ficar guardado na memória para sempre. Tanto é que quando esse evangelho for pregado, isso vai ter que ser lembrado. Exatamente. Entendeu? Ou seja, quando Deus ele cria ou faz determinadas situações ou atos, especialmente em Jesus Cristo, ele faz para que fique um legado, não é para ser esquecido. É por isso que eu escolhi esse texto, que Jesus ele vai nos lembrar. É uma das ordenanças de Jesus em relação à ceia do Senhor. A sensibilidade. A sensibilidade, né? Exatamente. De tocar no coração dos homens. No coração dos homens, reconhecer a nossa pequenez. Porque quando você vai diante de Cristo, quando você vai diante dos atos que Cristo fez, você se sente uma pessoa. Então, falta a mim mudar alguma coisa, falta que eu ame mais o meu próprio. Existe uma dificuldade muito grande do ser humano. Quando eu falo ser humano, eu digo nós, que ninguém aqui é anjo, não é isso? Eu estou falando de forma verdadeira. Existe uma coisa muito difícil para mim e para você, é a questão do amor ao próximo. Sim. Porque o amor natural, Netinho, é amar a sua mãe, os seus irmãos, pessoas que são